Então, qualquer dúvida, sinalizem, podem abrir o microfone. Então, vamos ver ali o mercado agrícola, a gente vai continuar com o mercado agrícola. O que a gente vai ver hoje? Os principais agentes e os seus papéis. Então, os agentes do mercado agrícola. Ali a gente vai identificar os principais agentes do mercado agrícola. Quais são eles? Quem são esses agentes? Os fornecedores, os produtores, os intermediários e os consumidores, que é a parte final do mercado, tá? Os consumidores. A gente vai compreender o papel de cada um, tá? E analisar as relações de troca e poder entre esses agentes. O que acontece quando um agente falha? Tá? O que vai acontecer ali quando tiver um falhando? Então, aqui, pessoal, imaginem lá um pacote de café no supermercado que custa R$20. Tá, o produtor de café ele recebeu apenas R$2, tá, por essa mesma quantidade, por esse mesmo pacote de café, que lá no mercado custa 20, o produtor recebeu R$2 só. Tá, e onde que ficou esses R$18? Onde que está essa diferença? Com quem que ficou? Foi para o bolso de quem? Pessoal, aqui a gente consegue ver que o produtor, olha o preço que ele, olha o valor que ele recebe. Ele tem todo o trabalho de preparar a terra, de plantar, de colher. E olha a parte só que ele fica, com R$2 ali do café. A gente paga 20 e ele, lá o produtor, só fica com R$2. Onde que se perde ali? Para quem que vai essa diferença? Então, são os agentes do mercado. Tá? É uma cadeia de agentes. Então, esses R$18 ali, a diferença vai para esses demais agentes. Tá? O que eles fizeram, esses agentes? Eles transformaram o produto até chegar lá na parte final, para ser comercializado. Então, quem são eles? Tá? Então, uma parte vai para a indústria, que preparou esse produto, né, que chegou em grão lá para a indústria. Então, a indústria ela torrou, ela moeu, ela embalou o produto. Uma parte vai para o transportador, né, que fez o transporte desse produto até lá a cidade, até a parte final. Vai para o marketing, que criou a marca bonitinha do pacote do café. Vai para o supermercado, tá, para pagar as despesas do supermercado. E também uma parte vai para o governo, que são os impostos. Tá, então, por isso que é uma fatia grande ali do valor total do produto, porque tem que ser dividido entre todos esses agentes. Então, o que o marketing faz? Qual que é a função do marketing? Tá? Ele vai estudar como que esses agentes se relacionam, como que é a relação de todos esses agentes do mercado. Tá? Então, é isso que o marketing faz. Então, como que funciona, tá, o sistema agroindustrial? Tá? Que vai envolver lá o produtor, a produção, a indústria. Como que funciona esse sistema? Tá? É feita uma divisão, tá? O pessoal ali da cadeias produtivas, que faz a disciplina, o que já fez. Antes da porteira, que são os insumos. Dentro da porteira, que é a produção em si, são as atividades do dia a dia. E depois da porteira, que é o processamento e a distribuição, comercialização também do produto. Então, na verdade, cada um é cliente do anterior e fornecedor do próximo. O que quer dizer isso? Tá aqui um exemplo. O pessoal
do dentro da porteira, quem está produzindo, ele é cliente do pessoal do antes da porteira. Entenderam essa parte, pessoal? Uma fase puxa a outra. No próximo slide eu vou mostrar certinho para vocês. Então, pessoal, o que quer dizer ali o fornecedor, né? O pessoal do antes da porteira, que tem os insumos, ele fornece para a próxima etapa. Ele que vai fornecer para a produção acontecer lá dentro da propriedade. E a colheita, depois da colheita, a produção, que vai ser feito o processamento e a distribuição daquele produto. Então, o antes da porteira fornece para dentro da porteira, que fornece para depois da porteira. Tá? Uma etapa está ligando a outra. Aqui, então, como que funciona, né? Antes da porteira, que são os insumos, dentro da porteira, que é a produção do alimento, e depois da porteira, que é o processamento e distribuição. Então, o antes da porteira, ele vai fornecer os insumos para a produção. Oi, prof. Tá. Então, aqui nessa figura, está mostrando a engrenagem, como é que funciona. Um depende do outro. Tá? Lá no começo, os insumos vão para a produção. Depois da produção finalizada, vai para o processamento, para a distribuição. E depois volta para os insumos. É uma cadeia. Então, um fornece para o outro, tá, pessoal? Pode passar? Aqui está falando dos fornecedores de insumos. Lá no início. Tá? Então, para que serve o insumo? Para começar a produção. Tá? São as sementes, os adubos, o maquinário. Tá? Então, quais são essas empresas que fazem esse serviço? Tem ali o exemplo, a Bayer, John Deere, Syngenta, Nutrição Animal. Então, essas empresas fornecem insumos para o produtor começar a plantação. Tá? Então, o papel, fornecer os meios para produzir. Entendeu? Geralmente, são empresas grandes, porque elas inventam, elas que fazem os produtos. Tá? Então, geralmente, ali elas têm as patentes, tá? Porque elas inventam, elas desenvolvem o produto, então, por isso, elas são empresas grandes. E essas empresas, elas focam em quê? Qual que é o objetivo dessas empresas? Tá? Qual que é o objetivo desses insumos, dessa tecnologia? Aumentar a produtividade do produtor. Tá? Então, eles investem na tecnologia, eles estão sempre investindo, tá? Para aumentar a produtividade do produtor. Então, qual que é o agente 2? É o produtor rural. Então, qual que é o papel do produtor rural? É transformar o insumo que ele comprou lá atrás em produto.
Qual que é a característica desse mercado? Tá ali relacionado ao produtor rural. Qual que é a característica desse mercado? Ele é um tomador de preço. A gente já viu esse termo lá atrás, em outra aula. O que significa esse tomador de preço? Ele aceita vender a produção dele pelo preço que estão ofertando. Ele não tem o poder de opinar, de decidir o preço que ele vai vender. Então, ele tem que aceitar o preço que tem no mercado. Aí ele já começa a produção dele, ele começa a produzir já sabendo dessa condição. Então, ele é um tomador de preço. Tá? Não é ele que decide o valor que ele vai vender a produção dele. E qual que é o desafio do produtor rural? Tá? É ser eficiente na produção e na administração do negócio. Tá? Visando sempre o lucro final. Tá? Então, o papel do produtor rural é transformar o insumo em produto. Né? Ele vai lá, compra o insumo da empresa e transforma em produto. A característica desse mercado, o produtor ele é um tomador de preço, tá? Não é ele que decide o valor que vai ser vendido o produto dele, ele tem que aceitar, então daí ele tem a opção de aceitar ou não. Tá? Mas não é ele que define o preço, o valor. E o desafio do produtor rural é ser eficiente na produção, é produzir bem e saber administrar o seu negócio. Tá. Peraí, pessoal, só quero ver uma coisinha aqui. Tá, o agente 3 são os intermediários e as tradings. Tá, o que são os intermediários? São aqueles que compram do produtor para revender depois ou para exportar. Tá? Quem que exporta? Então, os intermediários, eles compram do produtor para revender e as tradings, elas compram para exportar, para levar o produto lá para fora do país. Tá? Então, tem a Cargill, a Bunge, são tradings. Tá? Ali, cooperativas, atacadistas, Ceasas, eles que compram lá direto do produtor para poder revender ali para o consumidor. Então, qual que é o papel desses intermediários? É a logística e a armazenagem. Tá? É o transporte que tiram lá da propriedade, lá da fazenda, e armazenar aquele produto até conseguir revender ou conseguir exportar. Então, qual que é o poder desses intermediários? Tá? Geralmente, eles compram em grandes quantidades. Tá? Um exemplo ali, a cooperativa. Né? Então, ela compra em grandes quantidades e ela consegue um bom preço ali na venda final do produto. Tá? Eles têm o poder de negociar. Então, para isso, eles têm que conseguir transportar, tirar lá dentro da propriedade, eles têm que ter um espaço, tá? Para poder armazenar essa grande quantidade, para poder revender depois, para poder ter um bom valor de venda. Uhum. São 5 agentes. Tá, pessoal? Agora a gente está vendo o 4. Qual que é? Agroindústria. Para que serve? O que faz lá na agroindústria? Faz o processamento. Então, ele transforma a matéria-prima, tá, em alimento ou energia. Então, a transformação ocorre ali na agroindústria. Tá? Exemplos: frigoríficos, laticínios e usinas de álcool. Então, qual que é o papel da agroindústria? Transformar a matéria-prima em produtos com maior valor, porque elas estão beneficiando o produto, então vai ter
um valor maior para vender e maior tempo de conservação. E o marketing da agroindústria? Ele vai focar na marca e na qualidade para o consumidor final. Tá? Então, a agroindústria, ela processa o produto, tá? Ela transforma a matéria-prima em produtos com maior valor e maior tempo de conservação, tá? Para não estragar muito rápido. Professora Janaína está aí? Oi, prof. Você consegue mutar? Tá. Obrigada. Tá, pode passar, pessoal? Tá. Ah, pessoal, aqui é a parte final, tá? O agente 5. Que é o consumidor final, a parte do varejo. Tá, o que é o varejo, então? É quando vende para o consumidor final, vende em pequenas quantidades, que são os supermercados, as padarias, restaurantes. É ali que acontece também a precificação. O que é a precificação? É o preço do produto. Eles que colocam o preço ali final do produto. Tá? Que eles querem vender para o consumidor. Então, é nessa etapa ali que acontece isso. Então, quem que é o consumidor? É a sociedade. E qual que é o papel do consumidor? O consumidor que manda, tá? De acordo ali com as exigências dele, tá? Com os gostos do consumidor, é que será decidido o que será produzido, né? Que não adianta ali o produtor produzir uma coisa que não vai ser consumido lá no final. Então, ele tem que ter um público, tá? Então, o gosto do consumidor que vai decidir, o produtor vai decidir em cima do gosto do consumidor o que ele vai produzir. É o consumidor que manda. Ah, pessoal, agora vamos dar uma trégua em escrever. Tá? Aqui esse vídeo vai mostrar ali a cadeia produtiva do leite. Tá? Vai falar dos agentes também. Acho que ficou muito cansativo, não ficou? Ficou, né? Né? Eu percebi. Eu vou tentar mudar isso para... Quando tiver 2 aulas assim com eles, eu vou tentar mudar. Que eu achei que ficou muito cansativo. Ou menos, para escrever menos, ou menos slide, ou menos informação, né? Aham. Então tá, prof, eu vou encerrar aqui, tá? Tchau, pessoal, então, obrigada pela atenção. Até semana que vem.